Imagine uma doença tão assustadora que reis, soldados, padres e camponeses acreditavam estar diante do fim dos tempos. Em poucos anos, ela atravessou a Europa, deformou rostos, destruiu famílias e espalhou medo por séculos. Essa é a história do primeiro grande surto de sífilis na Europa. No final do século XV, a Europa estava entrando em uma nova era. As grandes navegações estavam começando, novos territórios eram descobertos e os reinos europeus disputavam poder e influência. Uma doença desconhecida surgiu de uma forma repentina e espalhou medo por todo o continente. Estamos falando da sífilis, uma das epidemias mais devastadoras da história da Europa. Os primeiros registros confiáveis da doença apareceram em 1494, durante a invasão da Itália pelo exército do rei francês Carlos VIII. Milhares de soldados franceses, mercenários espanhóis, italianos, alemães e suíços participaram da campanha militar. Em pouco tempo, começou a surgir entre eles uma doença misteriosa que causava feridas dolorosas, lesões pelo corpo inteiro e um sofrimento tão intenso que muitos acreditavam estar diante de um castigo divino. Quando a guerra terminou, os soldados retornaram para suas regiões de origem e, sem saber, carregavam consigo a nova enfermidade. Como os exércitos reuniam homens de diferentes partes da Europa, a doença encontrou um ambiente perfeito para se espalhar. Em poucos anos, os casos já eram registrados na França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal e em diversas outras regiões do continente. A velocidade da propagação impressionou os cronistas da época. Até hoje existe debate sobre a origem da sífilis. A teoria mais conhecida afirma que a doença teria vindo das Américas após a viagem de Cristóvão Colombo. Segundo essa hipótese, marinheiros que participaram das expedições teriam contraído a enfermidade e levado para a Europa. Estudos recentes de DNA antigo encontraram evidências de bactérias relacionadas à sífilis nas Américas milhares de anos antes da chegada dos europeus, fortalecendo essa possibilidade. No entanto, alguns historiadores acreditam que doenças semelhantes já poderiam existir no Velho Mundo. O que mais assustava as pessoas eram os sintomas. Nos primeiros estágios surgiam feridas na região infectada, depois apareciam manchas e lesões espalhadas pelo corpo, febres, dores intensas e inflamações. Em alguns casos, a doença permanecia silenciosa durante anos e retornava mais tarde, atacando ossos, coração, vasos sanguíneos e até o cérebro. As deformidades causadas pela sífilis avançada eram uma das características mais assustadoras da doença. Em muitos casos, a infecção destruía lentamente os tecidos do rosto, fazendo com que o nariz afundasse ou desaparecesse parcialmente, devido à deterioração da cartilagem. Feridas profundas podiam abrir buracos na pele, na boca e até no céu da boca, dificultando a fala e a alimentação. A doença também atacava os ossos, provocando deformidades no crânio e nas pernas, além de dores intensas. Em estágios mais graves, os doentes ficavam com cicatrizes permanentes, perdas de parte do rosto e a aparência desfigurada, o que contribuía para o medo e o estigma que cercava a sífilis durante o grande surto. Sem tratamento, a sífilis podia impactar ou matar. É importante lembrar que a sífilis, no final do século XV, parecia ser muito mais agressiva do que a forma normalmente observada hoje. Muitos relatos descrevem casos extremos, graves e rápidos. Embora seja impossível calcular a taxa de mortalidade exata para toda a Europa, historiadores concordam que a doença causou milhares de mortes e deixou um número ainda maior de pessoas com sequelas permanentes. A reação da população foi marcada pelo medo e pela procura de culpados. Cada povo tentava responsabilizar seus inimigos. Os italianos chamavam a sífilis de doença francesa. Os franceses a chamavam de doença napolitana. Em algumas regiões, ela recebeu nomes associados a diferentes nacionalidades e grupos rivais. A lógica era simples. Ninguém queria acreditar que aquela doença pudesse ter surgido dentro da própria sociedade. A Igreja também interpretou a epidemia como uma possível punição pelos pecados da humanidade. Como a doença era frequentemente transmitida por ato sexual, muitos religiosos a viam como uma consequência da imoralidade. Diferentemente de outras doenças históricas, a sífilis não escolhia classe social. Pobres eram afetados porque tinham menos acesso a cuidados médicos, mas reis, nobres, comerciantes ricos, soldados e membros do
clero também podiam ser infectados, justamente por atingir todas as camadas da população. A doença ganhou enorme visibilidade. Sem compreender a causa da enfermidade, os médicos tentavam tratamentos que hoje pareciam assustadores. Um dos mais famosos utilizava mercúrio. Os pacientes recebiam pomadas, vapores ou preparação contendo metal tóxico. Alguns até apresentavam uma melhora temporária, mas muitos acabavam sofrendo intoxicações graves. Durante o século XVI, um médico italiano chamado Girolamo Fracastoro tornou-se uma das figuras mais importantes no estudo da doença. Em 1530, ele publicou um poema em latim no qual aparecia um personagem chamado Sífilis. Foi desse nome que surgiu o termo sífilis, que é usado até hoje. Fracastoro também desenvolveu ideias pioneiras sobre a transmissão da doença, antecipando conceitos que só seriam plenamente aceitos séculos depois. O impacto histórico da epidemia foi enorme. A sífilis influenciou a medicina, a moral religiosa, a legislação e até as relações intercomerciais. Governos passaram a se preocupar mais com o controle de doenças contagiosas, enquanto médicos dedicavam esforços cada vez maiores à compreensão das infecções. Em certo sentido, o medo provocado pela sífilis ajudou a impulsionar avanços importantes no estudo da saúde pública. Mas como essa história chegou ao fim? Na verdade, a sífilis nunca desapareceu completamente. O grande surto inicial perdeu força ao longo dos séculos porque a população aprendeu a reconhecer a doença e porque surgiram tratamentos mais eficazes. Hoje a sífilis continua existindo, mas pode ser diagnosticada e tratada com relativa facilidade quando identificada precocemente. Sua história permanece como um dos exemplos mais chocantes de como a doença pode atravessar fronteiras, provocar pânico coletivo e transformar profundamente uma sociedade.